Você realmente sabe como Inuyasha acabou? Ou será que você nunca soube do capítulo especial que foi lançado em 2011? É isso mesmo que você ouviu. Em 2011, a Rumiko Takahashi nos presenteou com um capítulo especial chamado Epílogo, que foi feito justamente para arrecadar fundos para as vítimas do tsunami que atingiu a cidade de Miyagi, lá no Japão, em 2011, obviamente. E antes de falar do capítulo em si, eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo desses animes nostálgicos que a gente tanto ama, principalmente a continuação de Inuyasha, que a gente vai acompanhar e trazer tudo para vocês. Mas se você também gosta de outros animes como Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, você também deveria se inscrever, porque a gente também fala bastante sobre eles. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostar e compartilhar com os amigos que você acha que podem ter interesse nesse conteúdo. Então vamos lá. O capítulo especial começa aproximadamente 6 meses após aquele final que a gente sabe que teve em Inuyasha. Então, spoiler para quem não acompanhou o final, a Agome decide ficar na Era Feudal com o Inuyasha. A Sango já tem 3 filhos, né? Na verdade são 3 filhas, junto com o Miroki. O Kohaku continua trabalhando como exterminador de yokais, inclusive ele fica junto com a Kirara e ele ganha uma nova foice do Totosai. E o Sekishomaru deixa a Rin junto com a Kaede, né, junto com a Sango também, para que elas possam viver ali e ela possa crescer e ter uma infância mais saudável do que acompanhando um yokai nas suas aventuras. Então, 6 meses depois disso tudo, a gente fica sabendo como está sendo a vida deles. Então, o pós-fim, né, o epílogo, o que aconteceu. No começo do capítulo, a Agome está refletindo sozinha sobre como os dias têm passado rápido desde que a batalha pela Joia de 4 Almas acabou e como aquele período de paz está sendo bom para ela, né, para eles no modo geral. Então ela se dirige até a Sango, que está lavando as roupas na beira de um rio. Ela está junto com as crianças dela, lavando as roupas, e ela comenta que o Inuyasha e o Miroki estão demorando, né? E a Sango acaba esclarecendo, né, para ser um pouco explicativa para nós leitores, que eles foram atrás de uma situação de um yokai que havia escapado de um túmulo após um deslizamento de terra e que estava dando problemas para um determinado vilarejo. Então a gente muda de cena para ver justamente o que é esse trabalho que o Inuyasha e o Miroki estão fazendo e ver que eles continuaram fazendo basicamente o que eles já faziam quando eles estavam na caça pela Joia de 4 Almas. Eles atendem chamados de povoados, de vilarejos, para enfrentar yokais, para exterminar yokais, para resolver o problema desses vilarejos. Em troca disso, eles acabam recebendo a renda deles, recebem comida. Miroki e Inuyasha estão nesse vilarejo, então, e eles veem que as vítimas desse novo yokai acabam tendo suas cabeças arrancadas e apenas os ossos do seu corpo são deixados para trás. O Miroki percebe que alguém está observando eles, então ele usa os selos dele, aqueles talismãs de purificação dele, para revelar a identidade do inimigo, que acaba aparecendo na forma de uma espécie de monstro feito de raízes. O Inuyasha ataca esse monstro com a Tessaiga, mas o monstro consegue escapar por debaixo da terra. Então os moradores agradecem por eles terem feito aquele yokai ter ido embora, né, por terem se livrado dele. Porém, o Miroki fica um pouco curioso e pede para ver o túmulo onde esse yokai estava preso. Em outra cena a gente vê que o yokai que fugiu ataca alguns humanos, né? Então a gente vê que ele realmente arranca a cabeça fora e ele disseca o corpo ao ponto de restar apenas os ossos. E passando mais um tempo, aí já sendo a noite, naquele local onde ficam apenas os restos dos ossos das vítimas, o Kohaku está averiguando e questionando que tipo de yokai poderia ter feito aquilo, quando ele é surpreendido pelo Sekishomaru, que diz ser um Nenokubi, um tipo de yokai que, embora seja inútil, ele é muito persistente. Novamente a gente muda de cena e agora o foco é no vilarejo onde a velha Kaede mora. Ela tá junto com o Miroki e o Inuyasha analisando uma flecha que eles trouxeram para ela. E ela diz que aquela era uma das flechas da irmã dela, a Kikyo, e que ela foi usada antes da Kikyo conhecer o Inuyasha para que ela pudesse selar essa criatura, o Nenokubi, que estava atrás da Joia de 4 Almas que estava com ela. E vocês vão perceber que esse capítulo é realmente bem dinâmico,
porque de novo a gente muda de cena e agora nós estamos na casa da Sango com ela, as filhas dela, a Rin, a Agome e o Shippo. E a Agome tá um pouco desconfortável pelo fato de que o Inuyasha e o Miroki foram até o vilarejo da Kaede, mas não deram muitos detalhes do que estava acontecendo. E o Shippo aproveita isso para lançar alguns comentários sobre o fato de o Inuyasha estar escondendo algo dela. A Agome tenta não dar muita bola para isso, então ela percebe uma energia sinistra e é quando elas são atacadas pelo Nenokubi. O Nenokubi chama a Agome de Kikyo e talvez isso tenha até não só a aparência física delas, mas também influência da roupa, né? A Agome está com as roupas de sacerdotisa que a Kikyo costumava usar, né? O mesmo tipo de roupa, e ele exige a joia de 4 almas. Nesse momento a Sango rapidamente ataca com o osso voador, espantando a criatura, enquanto pede para Shippo cuidar dos filhos dela. E tão dinâmico quanto, o Inuyasha e o Miroki chegam ao vilarejo e encontram o Shippo disfarçado de Agome, que confronta o Inuyasha a respeito do que ele estaria escondendo e por que o yokai que está atacando eles está chamando a Agome de Kikyo. Essa situação é um pouco inusitada, mas me faz parar para pensar como eles continuam sendo eles mesmos, né? Por mais que o tempo tenha passado e todo o drama da Joia de 4 Almas tenha acabado, eles não perderam a essência deles. Então o Shippo continua fazendo esses comentários, né? Fazendo essas graças enquanto assume a forma da Agome para deixar o Inuyasha, digamos assim, num jogo de cintura, né? Meio complicado. E também instigando os ciúmes da Agome referente a Kikyo. Como o capítulo é bem dinâmico, várias das informações que a gente recebe são por diálogos expositivos. Então a gente tem a Agome dizendo, o que parece ter sido uma informação que ela recebeu do Miroki, que o Nenokubi espalha suas raízes pelo subsolo para sugar a força vital das pessoas. Então isso faria com que o vilarejo inteiro corresse risco caso aquele yokai permanecesse naquele lugar. Eles resolvem ir atrás do Nenokubi, então o Inuyasha leva a Agome nas costas dele e questiona se ela estaria realmente brava, né, por conta da insinuação que o Shippo fez. Mas isso é em pensamento porque ele sabe que ele não deveria ter escondido a situação e o porquê ela envolve a Kikyo. O yokai aparece, ele ataca com essas raízes saindo do solo alguns moradores do vilarejo, inclusive o Miroki, o próprio Inuyasha, e a Agome usa suas flechas enquanto o Inuyasha usa a Tessaiga para tentar se defender, o Miroki o bastão, mas a Sango permanece em casa com os seus filhos e a Rin. É quando o Kohaku chega montado na Kirara e eles também percebem que o Sekishomaru e o Jaken estão ali, e o Shippo tem uma cena até um pouco curiosa que ele vai até o Jaken e exige que, já que eles estão ali, eles ajudem, né, ao invés de ficar só olhando. E o Jaken rebate aquela exigência, enquanto a Sango pede pro Kohaku cuidar das filhas dela e ela vai ajudar. Ela pega o osso voador, corre para perto do Miroki e começa a lutar contra as raízes que estão atacando ele também. Enquanto isso, a Agome pede pro Inuyasha deixar ela descer das costas dele e ele a chama de idiota, afinal ela é o alvo. O yokai tá confundindo ela com a Kikyo e acha que ela tem a joia de 4 almas, então se ele deixar ela descer, o yokai que vem do solo vai atacar ela, porém ela acha que fazendo isso eles vão conseguir descobrir onde o yokai tá. Então ela quer funcionar como se fosse uma isca para que o Nenokubi saia debaixo do solo, né? Para que ele se revele e não fique só usando as raízes dele para atacar, porque senão eles nunca vão conseguir atingir o verdadeiro corpo do yokai. Para surpresa de todos, uma flecha purificadora é lançada pelo céu e ela cai no solo, chamando a atenção da Agome, que questiona se aquela seria uma flecha da Kikyo. A gente vê que quem lançou aquela flecha foi a Kaede e que ela usou realmente a flecha que a Kikyo tinha usado para selar o Nenokubi para chamar a atenção dele, o que dá certo, porque o solo começa a se movimentar em direção daquela flecha e a Agome percebe onde o corpo original do monstro estaria, né, do yokai. É quando ela pula das costas do Inuyasha e cai no solo. E no momento em que ela encosta o pé dela no chão, a criatura surge por debaixo dela, pretendendo engoli-la viva, mas ela acaba sendo resgatada pelo Inuyasha, que é bem rápido em salvá-la. O yokai é um amontoado de raízes com diversos olhos e uma boca gigante com presas bem afiadas e que tem algumas cabeças presas na boca, que é justamente as cabeças que ele arranca das vítimas. E agora, com seu corpo exposto, ele se torna um alvo muito mais fácil.
Então a Agome sobe novamente nas costas do Inuyasha, prepara o arco e flecha dela, enquanto ela aponta para a direção da criatura, ela diz: "Eu tenho uma coisa para te dizer, o meu nome é Agome", e dispara a flecha dela em direção ao monstro. No mesmo momento, o Inuyasha, que saca a Tessaiga, ataca com a sua espada, dizendo que a Joia de 4 Almas, que é o que ele tanto quer, já não existe mais naquele mundo. É uma cena bem legal ver os dois trabalhando juntos novamente e essa determinação, a Agome superando todo o estigma que ela tinha em ser comparada com a Kikyo, enquanto que o Inuyasha tá leve e firme em dizer que a Joia de 4 Almas não existe mais, que aquilo tudo acabou. O monstro é destruído por completo com aquele ataque e a Kaede pode observar que a Agome progrediu, com os poderes dela, tanto que ela não precisa mais emprestar os poderes da Kikyo, ela não precisa mais depender do arco, que ela pegou no Monte Azuna, ela agora já tem poder suficiente, confiança suficiente para batalhar sozinha. Após a criatura ser destruída, a gente tem um foco no Inuyasha que repreende a Agome, eles têm ali uma pequena discussão pela atitude impensada dela em se colocar em risco, porque ela sabia que o monstro ia vir atrás dela, mas ela responde que ela fez isso justamente porque ela acredita no Inuyasha e ela sabia que ele ia salvá-la, que ele não iria deixá-la de lado. Eles também acabam tendo uma conversa sobre o fato do Inuyasha ter escondido que esse yokai estava de alguma forma relacionado a Kikyo, e a Agome diz que ela não está brava, mas ela, de maneira um pouco hilária e contraditória, usa o senta, que é a palavra de ordem do Kotodama, para obrigar o Inuyasha a bater com a cara no chão algumas vezes. E assim ela pede para que ele confie mais nela. Vendo aquela situação, o Miroki diz que é até um pouco nostálgico e a Sango imediatamente pede para que eles voltem para casa para ver como estão as crianças. Então eu acho isso muito interessante porque mostra que Inuyasha e Agome continuam sendo os mesmos ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo o relacionamento deles. Então ela está pedindo para confiar mais nela e embora eles voltem um pouco para os hábitos, de quando eles estavam na briga pela Joia de 4 Almas, quando eles ainda eram um pouco mais imaturos, enquanto que o Miroki e a Sango, vendo aquela cena nostálgica, são puxados para a realidade deles, que olha, nós temos 3 crianças em casa, então a gente já mudou um pouco. E o capítulo acaba com uma cena do Inuyasha e a Agome sentados juntos naquela colina onde eles ficam, refletindo sobre a vida. É um capítulo muito legal e eu acho que serviu muito fanservice para os fãs que estavam sedentos para saber alguma novidade de Inuyasha. Mostrou pra gente que a vida continuou, que não foi muito diferente do que a gente já imaginava, Miroki e Inuyasha lutando contra yokais para trazer o sustento para casa, enquanto a Agome se tornou uma, digamos assim, uma mulher do lar junto com a Sango. Eu achei um capítulo muito legal, principalmente por ser rico em trazer o desenvolvimento dos personagens e em como dentro desse contexto nostálgico que o próprio Miroki aponta, a gente vê o amadurecimento dos personagens, Então a gente vê o Inuyasha um pouco mais maduro em saber que ele não deveria ter escondido nada da Agome, ela mais madura e autoconfiante. Então isso eu acho muito legal em mostrar que realmente houve um avanço, houve um desenvolvimento dos personagens. Eles não continuaram sempre sendo os mesmos. Além disso, eu também queria deixar pontuado aqui que não passou batido para mim que tanto o Kohaku quanto o Sesshomaru permaneceram de olho, atentos para eventuais perigos que pudessem cercar a Sango, que é a irmã do Kohaku, e o Sesshomaru em relação a Rin, Afinal, ele deixou ela no vilarejo. Então eu achei isso bem interessante porque o Kohaku vai em auxílio da Sango, Ele vai querer auxiliar ela, a irmã dela. O Sesshomaru, ele também vai, mas ele, daquele jeitão dele, ele permanece em cima da casa, digamos assim, de prontidão. Se alguma coisa acontecer e sair do controle, ele tá ali para proteger a Rin. Então acho que até por isso que o Shippo faz aquela exigência do tipo, olha, vocês estão aí, ajudem. Mas ele permanece imóvel porque ele tá vendo que o Inuyasha e a Agome vão dar conta
né? Então ele não quer se intrometer, não quer parecer que ele tá ajudando. Porque o único propósito dele ali é garantir a segurança da Rin. E é isso, pessoal. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas eu não queria deixar passar nada do que eu acho importante desse capítulo. É um capítulo especial, mas que serve fanservice e que talvez muitos de vocês não conheçam. Então, compartilhe esse vídeo para que os seus amigos, os fãs de Inuyasha, possam saber desse epílogo. Então, o que aconteceu depois do Felizes para Sempre? E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito para continuar tendo acesso a esse conteúdo. E eu, inclusive, quero saber as suas sugestões de vídeo. Esse vídeo está sendo feito aqui pela sugestão de alguns inscritos, então você pode sugerir para mim, tanto aqui nos comentários quanto no Instagram, os vídeos que você gostaria que a gente fizesse sobre Inuyasha ou sobre algum outro anime. Grande abraço e até mais!